Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor GP de Física. Pessoal, na aula de hoje vou fazer duas questões bem rápidas para os nossos alunos que vão prestar o concurso para a Escola de Aprendizes Marinheiro, para EAM. Tá legal, pessoal? Vou fazer duas questões de eletricidade bem rápido, tá bom? Vamos lá. Segue o circuito abaixo. O circuito elétrico representado acima, ele é composto por uma bateria ideal, tá aqui, ó. Uma bateria fornece uma DDP, que a gente representa por U, né? Fios de resistência elétrica desprezível, os fios de ligação, tá legal? E resistores idênticos, cuja resistência elétrica é de 10 ohm cada um. 10 ohm em paralelo com 10 ohm, paralelo com 10 ohm. A corrente elétrica indicada no amperímetro, aqui, ó, no amperímetro ideal, 3 ampere. Sendo assim, calcule a tensão U, a DDP, a diferença de potencial em volts, nos terminais da bateria. Pessoal, a questão bem básica. Primeira coisa que eu tenho que lembrar na prova, a bateria ela vai empurrar a corrente, né? A bateria ela vai empurrar a corrente do polo negativo para o polo positivo. Legal? A bateria vai empurrar a corrente do polo negativo para o polo positivo. Aí vem a corrente, vem ela. Vem a corrente I, né? Vem a corrente I, vem ela, tá bom? Vem a corrente. Quando a corrente chega nesse ponto, ela divide-se. Uma parte da corrente passa pelo resistor da parte superior, uma parte da corrente flui para o resistor de baixo, e uma parte da corrente vai passar pelo amperímetro, mas ele diz que a corrente que passa pelo amperímetro é de 3 amperes. Legal. Pessoal, detalhe, todos os elementos do circuito estão em paralelo. 10 ohm, paralelo com 10 ohm, paralelo com 10 ohm. Pessoal, em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Não é isso? Então, para eu calcular a DDP nos terminais da bateria, é só aplicar a lei de Ohm nos terminais de um resistor. Como a DDP é a mesma em cada um dos resistores, pela lei de Ohm, DDP R vezes I. Resistência, 10. Corrente, 3 amperes. Né? E então a DDP, nada demais, 30 volts. Ou é só isso, professor? É só isso. Sabe por quê? Porque os três elementos estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma em cada um dos elementos, né? Letra B, nada demais. Tá legal? Ele me deu a corrente que passa pelo amperímetro. Como todo mundo está em paralelo com a bateria, DDP igual a R vezes I, basta aplicar a lei de Ohm em cada um dos elementos, 30 volts. Tranquilo, senhores? Nada demais. Vamos analisar mais um caso bem rápido, né, que caiu lá na sua prova da Escola de Aprendizes Marinheiro. Vamos analisar agora, pessoal, rapidinho, questão número 2. Selecionei duas questões para você bem rápido. Um marinheiro formado na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, especialista em eletrônica, embarcado no navio Escola Brasil, recebe a missão de consertar um circuito elétrico composto por dois geradores ideais. Dois geradores, ó, 20 volts, 20 volts, né? Dois geradores ideais, 3 resistores elétricos ôhmicos e uma chave abre e fecha. Tá legal? Uma chave abre e fecha. Fios que ligam os elementos do circuito conforme a figura, né? Bom, vamos lá. Dois geradores ideais, 3 resistores ôhmicos, tem um amperímetro no meio do caminho, né? Vamos lá. Considerando o circuito na situação em que aparece na figura acima, marque a opção que fornece o valor correto para a resistência equivalente de todo o circuito, né? E também para a indicação do amperímetro ideal. Detalhe, pessoal, amperímetro ideal, ele tem resistência interna desprezível, né? Ou seja, a resistência do amperímetro tende para zero. Tá legal? Olha lá, desconsidere para os cálculos qualquer resistência elétrica nos fios condutores que ligam os elementos do circuito. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo,
ele quer a resistência equivalente, né, no circuito. Olha lá, ele quer a resistência, desconsidere para os cálculos. Olha o que ele pede. Vamos lá, considerando o circuito da figura abaixo, a indicação do amperímetro, né? Tá. Ele quer a indicação do amperímetro, ele quer o valor correto da resistência equivalente e a indicação do amperímetro. Bom, pessoal, aqui existe um curto-circuito. Primeiro, eu tenho duas baterias em série. Essa bateria empurra a corrente do polo negativo para o positivo e essa também, né? Aqui eu tenho duas baterias em série. Pessoal, quando as baterias estão em série, eu somo as tensões, a força eletromotriz das baterias, né? Então, baterias em série é só somar as tensões das baterias. Tranquilo? Nada demais. 40 volts. Aí a bateria empurra a corrente. Vem a corrente. Pessoal, quando a corrente chega aqui, aqui eu tenho um curto-circuito. Aqui eu tenho um fio ideal. Legal? Eu tenho um fio ideal. Ou seja, o fio ideal é aquele fio que tem resistência desprezível. Tá legal? Como a corrente elétrica é preguiçosa, ela vai se desviar integralmente para o fio ideal, né? Ela vai buscar o caminho mais curto, curto-circuito, o caminho de menor dificuldade, menor resistência elétrica. Então esse resistor morre, esse resistor morre. Por quê? Porque eles estão em paralelo com o resistor ideal, um resistor de resistência desprezível, um fio ideal. Então o resistor de cima morre, o resistor de baixo morre. A corrente vai passar somente pelo resistor de 20 ohm. Tá legal? Então qual vai ser a resistência equivalente do circuito? 20 ohm. Tá bom? E qual vai ser a DDP da bateria? Do circuito? 40 volts, porque tem duas baterias em série. Tranquilo, pessoal? A corrente vai passar direto pelo fio ideal. Aqui eu tenho um curto-circuito. Legal? Então o que ele me pede? Considerando o circuito na situação em que aparece, marque a opção que fornece o valor correto para a resistência equivalente, né? Circuito. Resistência equivalente do circuito vai dar 20 ohm, né? E a indicação do amperímetro. Legal. Para achar a indicação do amperímetro, basta aplicar a expressão geral da eletrodinâmica, DDP igual a R vezes I, DDP 40 volts, resistência do circuito 20 ohm, a corrente no amperímetro vai ser 2 amperes. Viu? Olha lá, pessoal. Nada demais. Viu? Então, respectivamente, qual é a resistência equivalente do circuito com a indicação do amperímetro? 20 ohm e 2 amperes. Tranquilo, pessoal? Muito cuidado, que nesse circuito tinha um curto-circuito. Tá legal? Na próxima aula, pessoal, a gente volta fazendo outros exercícios. Continue estudando, que daqui a pouco o nosso concurso vai chegar. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção.